boa tarde. Começa ao vivo pela TV Câmara de Campinas a reunião da Comissão Permanente de Pessoas com Deficiência Física ou Mobilidade Reduzida, presidida pelo vereador Paulo Búfalo. Bem, boa tarde a todos e todas. Então nós vamos dar aqui início à reunião da nossa comissão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida aqui da casa. Eu sou Paulo Búfalo. Quero registrar aqui a presença do vereador Carlão, que também é membro dessa comissão, e chamar a mesa dos trabalhos aqui, inicialmente a secretária dos direitos das pessoas com deficiência aqui da Secretaria Municipal aqui de Campinas, a Emanuele Garrido. Chamar também o representante do diretor do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, o senhor Júlio Moreto, o representante é o assessor técnico Eliton Godoy. E como fomos aqui provocados a chamar essa discussão pela Associação dos Surdos da cidade de Campinas, eu quero então chamar aqui o senhor Marcos Vinícius Arruda, que é o segundo tesoureiro da entidade, que nos trouxe aqui um documento e depois nós passaremos aí ao conhecimento o documento em tela. Agradecer a Dileia Martins, que é professora de Educação Especial e hoje está fazendo a tarefa de intérprete aqui para a nossa reunião. Bem, vamos explicar o que vai acontecer aqui. Essa comissão, ela discute as questões relativas às políticas de pessoas com deficiência aqui na casa, reúne-se ordinariamente todos os meses e extraordinariamente quando somos chamados a algum tema. Essa daqui trata-se de uma reunião ordinária, e nós hoje decidimos então por tratar de um tema que a Associação dos Surdos nos trouxe, que diz respeito ao projeto de educação inclusiva para pessoas surdas aqui na cidade de Campinas. Então, eu tenho conhecimento do projeto que vigorou desde 2009 até 2013, e aí nós queremos saber como que anda, se continua ou não esse projeto, se mudou a linha pedagógica em relação a esse tema, o que se pretende fazer, projetos para o futuro, como que anda a contratação de intérprete e de pessoas para atuar nessa área. A dinâmica aqui então vai ser o seguinte: eu vou passar a palavra tanto para o assessor técnico da Secretaria de Educação, depois eu vou passar para a secretária das pessoas com deficiência, das políticas e dos direitos da pessoa com deficiência aqui da cidade de Campinas. Depois nós vamos passar aqui ao representante da SUCAMP também, com a leitura de um documento que eles fizeram chegar às mãos da comissão. E depois nós abrimos para que outras pessoas possam se pronunciar. Eu dou as boas-vindas aí a todos e todas. Quero registrar ainda a presença da senhora Sônia Vasconcelos, da Pastoral dos Surdos, da Paróquia Divino Salvador, aqui da cidade de Campinas. E depois nós vamos fazendo registro de outras pessoas. Eu estou vendo aqui que tem uns familiares, crianças, pessoas surdas também, e interessadas aqui nessa nossa conversa. Eu agradeço a presença de todos e todas.
Eu queria iniciar aqui só fazendo uma breve consideração. Eu, como professor também, né, sei que do novo pensamento em relação à educação inclusiva, e sobretudo desde da regulamentação da Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases de Educação, há um esforço cada vez maior, e esforço esse que eu defendo, de fazer com que as pessoas com deficiência elas possam ser atendidas, né, possam ter acesso à educação na rede regular de ensino. E eu sou defensor dessa premissa. No entanto, nós sabemos também como é necessário que as pessoas elas possam ter o acúmulo de conhecimento e as condições plenas, né, para que nesses espaços de educação, independente dos modelos pedagógicos, ela possa ter o arcabouço de informações, de habilidades e de conhecimento para poder integrar com outras pessoas. Por isso, nós sabemos que esse tema ele não é consolidado sequer no MEC, né? O Ministério da Educação, nós sabemos bem que tem posturas divergentes. Alguns acham que nós precisamos ter a escola capacitada para acolher essas pessoas, independente do nível de conhecimento, das suas condições, né? E seria muito bom se isso ocorresse. No entanto, nós sabemos que há a assimilação de uma criança não surda, a assimilação da língua portuguesa, ela não se dá necessariamente na escola, ela se dá no cotidiano. E as crianças que são surdas, elas precisam, inclusive, ter essa assimilação a partir da possibilidade de se comunicar com línguas de sinais. Portanto, um trabalho que antecede o acesso à própria educação. Bom, então é uma constatação. Uma segunda constatação é que nós também não podemos cair, no meu ponto de vista, talvez seja uma armadilha até para nós, assim, uma armadilha que eu digo no campo das ideias, né? A ideia é assim, então a criança, o adolescente surdo, eles precisam desse arcabouço inicial, de uma estrutura especializada que os integre à educação. Se eles precisam, por que então as outras pessoas com deficiência também não precisam dessa escola? E aí começa a virar aquela bola de neve. Se eles precisam dessa escola de preparação, por que eles não ficam todo o tempo só nessa escola, enfim? E aí aquela ideia de incluir na rede regular cai por terra. Então acho que é diante desses desafios que nós nos encontramos, né? E eu conheço pouco do projeto que vigorou em Campinas de 2009 e até 2013, onde tem um relatório que dá um pouco os caminhos aí de por onde ele passou, por onde ele percorreu, né? Então eu gostaria de conhecer um pouco mais. Por isso, com essa abertura, eu passaria então a palavra para que o assessor técnico aqui da Secretaria Municipal de Educação pudesse se pronunciar e depois a secretária Manoele Garrido, tendo assim, a comissão faz reflexões e aponta alguns encaminhamentos, vamos, se necessário, ampliar para que mais pessoas possam debater o tema ou adotar alguns caminhos. Então a ideia é analisar e traçar alguns encaminhamentos na política pública dessa área. Então tem a palavra. Bom, gostaria de cumprimentar o vereador Paulo Búfalo pela oportunidade, a secretária Emanuele,
o Marcos representando a entidade, o vereador Carlão, né, conhecido nosso, todos os presentes aqui. Né? Eu sou assessor técnico de currículo da Secretaria de Educação, e por um impedimento do professor Júlio Moreto, de um outro compromisso, estou vindo aqui representá-lo, e eu conto com o apoio da equipe no Núcleo de Educação Especial, que são os técnicos responsáveis pela implementação das políticas e ações da Secretaria com relação a essa temática, que, se for necessário, a gente vai estar solicitando a participação deles a partir de algum dado, alguma pergunta, que não é, que eu não tenho clareza. Mas o que dá para a gente dizer um pouco, que o Paulo já colocou, o que é a importância da gente lidar com a escola inclusiva, né? Essa é a política da Secretaria com relação às questões da deficiência, né? Então, é que esses alunos estejam incluídos nas turmas regulares, né? E que as escolas tenham a estrutura, né, adequada e suficiente para que esse trabalho possa acontecer de qualidade, seja para a questão dos surdos ou para qualquer outra deficiência. Hoje ainda a gente tem na rede 2 escolas bilíngue, outras, né, que tiveram iniciativa deixaram de existir. Também surgiu a questão, Paulo trouxe, de contratação, né? Foram chamados profissionais, os intérpretes, para esse trabalho, para essa coisa, mas 3 não assumiram o cargo, escolheram, mas não assumiram. Estamos contando um só que tomou posse no Sérgio Rossini, os demais não. Então, está previsto novos concursos, né, ainda para esse ano, para que seja composto a equipe, né? Mas dentro desse olhar, dentro dessa visão de escola inclusiva, as pessoas estarem, né, trabalhando junto, né, com todas as suas necessidades, né, mas nas turmas regulares, né? O que a Secretaria de Educação vem trabalhando. Então, está previsto agora, para o segundo semestre, um grupo de trabalho, onde vai reunir, né, o Núcleo de Educação da Seção Especial, da Coordenadoria de Educação Básica, né, mais todos os profissionais que atuam diretamente com essa matemática, para elaborar estudo e o projeto que vai pegar força, que vai ser desenvolvido no sentido de produzir os avanços necessários para cada vez mais qualificar esse trabalho de uma escola inclusiva. Então, obrigado, Eliton. Eu passaria, então, a palavra aqui à secretária Emanuele Garrido. Boa tarde a todos. Muito bom, Paulo. Obrigada por esse convite, pela reunião da comissão sobre esse assunto. Queria agradecer a todos que estão aqui também, o público, a comunidade surda. É muito bom ter vocês aqui participando. Obrigada, Dileia, pela interpretação. Bom, vamos lá. Questão da escola bilíngue, questão da escola inclusiva. Nós entendemos, eu e a Solange, a gente entende que é direito hoje é lei, é decreto, enfim, a pessoa surda ter a opção de estar numa escola bilíngue ou numa escola inclusiva, tá? É entendimento da Solange e meu, e é isso que a gente vai construir e busca construir essa questão toda. Queria que o Eliton depois detalhasse um pouco mais como foi essa questão de intérprete e de extinção das escolas que tinha na rede. Acho que seria interessante esse detalhamento, Eliton, tá? Técnico,
Porque esse detalhamento eu não tenho, porque é uma questão da Secretaria de Educação pura. Lembrando que a gente trabalha muito transversalmente, e então por isso que eu estou aqui. E a Solange, a gente conversou bastante antes de eu estar sentada aqui para falar por nós duas, porque ela brinca que ela tem os alunos da rede e eu posso auxiliar, e a política de governo de pessoa com deficiência tem que passar pela minha mão. Então, tudo que é relacionado à educação e pessoa com deficiência, nós temos tratado muito juntos. Os detalhamentos técnicos, claro, de atribuições de aula, enfim, essas questões todas, o MEC determina, né, Paulo? O professor sabe que eu não posso intervir em algumas questões e nem é esse o objetivo, ok? Então, Wellington, depois eu pediria para que você detalhasse como foi essas extinções das escolas e como foi essa questão toda da Secretaria de Educação, o que realmente aconteceu, tá? Nós, no começo do ano, a intenção era, nós sabemos que teve um lapso, e tem um lapso de ausência de intérprete e professor bilíngue nas escolas, hoje, isso é um fato. Todas as vagas do concurso foram chamadas, não houve, os profissionais não foram suficientes para assumir a rede, isso é um fato, infelizmente. Tem um processo que hoje está no RH, que começou na educação, de contratação da empresa, de uma empresa, para que continuasse com os intérpretes e essa lacuna não fosse sentida na rede. Houve uma questão jurídica nesse meio, porque, enfim, entendeu-se que eram professores, deveriam ser contratados por concurso, tal. Quando eu peguei o processo na mão, estava nesse meio, nessa questão, e o contrato da empresa anterior acabando, enfim, não tinha tempo de fazer mais nada para que a rede não sentisse a lacuna. Assim, eu gostaria de registrar aqui o consternamento meu e da Solange, porque a gente sabe o quanto isso é prejudicial para a informação, para a educação da criança e do aluno surdo. Não é algo que não deixou... é algo que, no meu caso, tirou algumas horas efetivas de sono, porque eu falei... eu tentei, pela minha formação jurídica, buscar uma possibilidade de emergencial, enfim, e não era algo que o Tribunal de Contas aprovaria, né, depois, né? Então, nós tivemos essa questão. Hoje, esse processo está no RH, ele está esperando um posicionamento da comissão de concurso, porque nós temos um grande problema no concurso. E aí, Paulo, se você puder assim, nos ajudar, talvez nós tenhamos que ter uma diferença em lei, né? Nossos concursos para instrutores e intérpretes de surdos não previram a questão da interpretação da prova. E nós não temos na lei algo que tenha essa previsão. E eu creio que, ouvindo também a comunidade surda, seja algo que tenha que ser previsto e seja algo que tenha que ser incorporado no próximo concurso. Esse processo está no RH para poder fazer essa mudança de lei e tudo mais, essa mudança de concurso. Eu creio que nós não vamos ter um concurso aqui em Campinas que verse sobre essa área, repetindo os mesmos equívocos do concurso anterior, porque nós não tivemos aprovação de surdos, acho que de instrutor, algo desse tipo. Então, algumas mudanças vão ter que ser feitas. Não dá para fazer essas mudanças sem essas previsões legais, porque fere a isonomia ou a igualdade de prova. A gente não pode permitir que isso aconteça, porque senão entra-se com mandado de segurança e invalida-se o concurso como um todo, né? Então, a gente não quer isso. E a gente quer dar seguimento ao contrato para que essas lacunas nas escolas sejam previstas, que é de uma eventual contratação de empresas, saindo esse processo do RH e vindo para o jurídico, a gente vai buscar o entendimento com o jurídico para que seja contratado enquanto nós não temos esse concurso.
uma empresa para que os intérpretes e professores, enfim, sejam colocados nas escolas para que essa lacuna seja efetivamente preenchida. Queria dizer alguma coisa geral sobre a inclusão, é interessante. O mundo, às vezes, a gente pensa, né, em algumas coisas da vida. Na minha faculdade de Direito, eu tive a oportunidade de me formar 5 anos depois que a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela entrou em vigor e ela que trouxe essa inovação da inclusão universal, que a gente chama de todos estarem na escola de forma incluída, né? E aí o MEC tem feito tal. E eu lembro que eu mudei nos últimos dias a apresentação a possibilidade de monografia para falar do que eu estava vendo logo ali em 2001, que é numa eventual ineficácia dessa lei na inclusão universal sem a questão técnica efetiva ser resolvida. Eu peguei, na época, a criança cega congênita. E eu falava assim, gente, não dá para criança cega congênita ser alfabetizada em braille numa classe de 40 alunos. Né? É interessante como essa realidade veio agora sob minha responsabilidade, da Solange, nessa atuação transversal, que nós temos bastante na educação e nas outras secretarias do município. Exatamente nesse sentido. Eu entendo. Eu sou favorável, sou fruto da inclusão, né, dessa inclusão educacional. Eu posso dizer que eu sou fruto disso, não tem como dizer que não. Todo desenvolvimento pessoal e profissional, eu sempre conto, e é verdade, que eu aprendi a escrever bilhetes que me foram muito úteis na vida profissional, porque não tinha celular com tecnologia, mensagem, e eu precisava me comunicar, inclusive, com Paulo, à época. Às vezes a gente passava um bilhete em reunião, em letra de forma. Eu aprendi a escrever em letra de forma, porque uma amiguinha da escola regular falou para mim, olha, eu acho que você devia fazer o seguinte, você tem que aprender a escrever igual a gente, porque você está na classe igual a gente não entende nada que você escreve. Então, você tem que... E a gente vai aprender o jeito que você escreve, que é em braille, e vou te ensinar a escrever do jeito que a gente escreve. Né? E eu estava na 3ª série do ensino fundamental. Então, isso é um exemplo de como a inclusão na educação, como ela é importante e muda efetivamente a vida das crianças. Sejam elas com ou sem deficiência, porque já aprendem a estar num espaço comum, num espaço de cidadania, desde cedo. Né? Então, eu sou muito favorável a essa inclusão, sabendo que ela prescinde, é imprescindível a ela o apoio técnico. Né? No nosso caso, intérpretes e professores bilíngues. Também sei, e é lei, que a pessoa surda, assim como seus familiares, tem o direito de optar se querem escola bilíngue ou não. Agora, eu queria deixar claro que na concepção de escola bilíngue, ela não é uma escola especial. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Não é uma escola especial, é uma escola que o projeto dela pedagógico e todo o contexto, desde a merendeira até a Eliane falou isso do Núcleo de Educação. Bom, você está aqui, deu esse exemplo exatamente numa mesa nossa de reunião. É uma escola que parte do pressuposto que desde a merendeira até a diretora saiba Libras, que saiba a conformação toda da escola, ela é voltada a Libras, ao ensino, à conversação, a tudo mais. E ali também tem crianças que ouvem, tem crianças que usam a língua portuguesa como sua primeira língua. Né? E eu gostaria de trazer uma provocação, algo que eu tenho percebido na prática, não tem nada Paulo, de conceitual nisso aqui, é só uma percepção puramente prática minha. Eu estou muito preocupada com o ensino do português também. Né? Eu acho que a língua portuguesa, ela nos capacita a pensar, termos um leque de palavras, de linguagem também,
comum a todos nós que estamos no Brasil. E eu tenho percebido uma dificuldade empírica, né, na língua portuguesa pelos surdos, assim. Então, eu gostaria de fazer essa provocação, que a gente também se atentasse, porque é a língua de contato, ainda que seja a segunda língua, mas eu me preocupo um pouquinho com o ensino também da língua portuguesa aos surdos, assim. É isso que eu queria colocar em primeiro plano, Paulo, e estou à disposição com a resposta também. Eu acho que há necessidade de uma passada um pouco mais detalhada para o porquê da extinção das 3 escolas anteriores que existia, o que aconteceu por parte dos técnicos da Secretaria de Educação. Eu acho que isso é importante para que seja esclarecida essa questão, né, aqui, de uma vez por todas. Bem, eu agradeço, então, a secretária Emanuele. Antes de passar adiante, nós vamos depois abrir também para que as pessoas elas possam se manifestar. Eu fiz uma rápida leitura aqui do documento que a Associação dos Surdos nos passou e agora eu tenho, como eu tinha tomado contato recente com ele, agora eu entendi do que se trata. Eles nos entregaram aqui uma cópia de uma carta compromisso assinada pelos então candidatos a prefeito da cidade de Campinas no segundo turno, o atual prefeito Jonas Donizete e o professor Márcio Pótma, né, e após fazer um conjunto de considerações, eles estabeleceram aqui alguns compromissos e passaram para que ambos assinassem. Então eu vou ler só esses compromissos e depois eu vou passar aqui a comunicação do Marcos, representando a SUCAMP. Então, depois de fazer um conjunto de considerandos, eu vou deixar uma cópia depois com os representantes das secretarias, eles dizem o seguinte. Assim formulado, vamos lá. Citam os dois e, finalmente, compromete-se, caso sejam eleitos, com as comunidades surdas de Campinas. Número 1. Criar decreto visando manter e expandir as escolas polo de inclusão, criar escolas municipais de educação bilíngue para surdos e oferecer apoio pedagógico especializado na inclusão dos alunos surdos no conjunto da rede municipal. 2. Elaborar com a Secretaria de Educação de Campinas um programa de formação de professores surdos e ouvintes para atuarem com o aluno surdo, apoiando-se na assessoria de pesquisadores e docentes surdos e ouvintes indicados pela SUCAMP e pela Federação. 3. Oferecer em concursos públicos provas realizadas em versão linguística em Libras para candidatos surdos e ouvintes para atuação na educação bilíngue para surdos. A maioria dos profissionais a serem lotados nas escolas municipais de educação bilíngue deve ser prioritariamente os surdos, assim como os são considerados os índios como profissionais da educação indígena. Enfim, 4. Enfim, consultar e envolver ativamente as comunidades surdas de Campinas, até mesmo as crianças surdas, através de suas entidades representativas, entre elas a SUCAMP e a Federação, na elaboração e implantação de políticas públicas cujo público-alvo sejam os surdos, nas áreas de educação, cultura, saúde, moradia, esportes e transporte. Foi no mês de outubro de 2012 que essa carta foi elaborada e assinam aqui os dois então candidatos, o presidente da SUCAMP, o Marcelo, e a presidente da Federação, a Ana Regina. A federação citada por esse vereador é a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, FENES. Então, passaria aqui agora ao Marcos Vinícius, para que ele pudesse, caso ele queira falar em nome da associação aqui.
e as intérpretes aí, elas vão nos ajudar. A Dileia e a Ellen Oliveira, que também é quem está nos ajudando ali agora. Obrigado pelo convite, Paulo Búfalo. Também eu agradeço a secretária Manu, Emanuele, um prazer conhecê-la. Também o senhor Sérgio, Eliton, desculpa. Eu agradeço as pessoas que vieram para essa reunião. O meu nome é Marcos. Eu sou o segundo tesoureiro da SUCAMP. É muito importante essa reunião hoje sobre a escola bilíngue, é muito importante, mas eu não sei por que a escola bilíngue fechou. Porque falta, isso já aconteceu agora, porque está faltando, que precisa dessa continuidade da escola bilíngue. A escola bilíngue é muito importante para os surdos. Também precisa de uma avaliação dos professores para eles estarem aptos a ensinar na sala de aula. Os ouvintes precisam de intérpretes de qualidade, que isso é muito importante para poder estar assessorando os surdos. Eu vou contar a minha experiência. É a primeira vez que eu estou aqui. Eu estou substituindo o Marcelo Draeda, que ele saberia explicar melhor. Então, é isso. Se alguém puder me ajudar, falar alguma coisa, alguém que participou do projeto. Pode? Sim, sem dúvida. Guilherme, sem dúvida. Vamos lá, Guilherme, então, gostaria Guilherme. de cumprimentar. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada a vocês da mesa. É muito importante essa reunião. Eu sou professor de Libras. Eu trabalhei aqui na escola do Projeto Bilíngue em Campinas. Eu percebi que tem muitos alunos aqui hoje que estudaram na Escola Polo. Eu percebi que no concurso não teve respeito com a pessoa surda. Não teve respeito, porque o concurso foi discriminando o surdo. Não teve uma adaptação, uma organização, não teve isso. Isso foi uma discriminação. Isso não é justo, isso não é justo. Nós, enquanto comunidade surda, na escola bilíngue, está sendo fechada e eu estou muito angustiado por isso, porque eu sou surdo, eu tenho minha opinião, eu tenho meu direito. Eu fui antes na escola inclusiva, eu já tenho essa experiência de escola inclusiva desde criança, eu posso dar essa minha opinião. Eu já vivi na minha pele isso. A escola inclusiva é totalmente diferente da escola bilíngue. Totalmente diferente. Qual é a diferença? A escola inclusiva só coloca o intérprete lá, língua de sinais e pronto, acabou. Só isso. Nós precisamos que tenha um foco, que uma pessoa que explique o porquê das coisas, por que o surdo tem dificuldade no português, por que o surdo tem dificuldade, porque ele não foi ensinado corretamente. As escolas inclusivas não têm esse trabalho de ensino, que ensinam o português. Simplesmente pega o intérprete, coloca lá e pronto, acabou, dá um papel, ele escreve. Ah, tá certo, isso aí não, tá muito ruim, aí uma pessoa vai lá, corrige, dá 10, vai passando os surdos, mas os surdos não aprendem. Na escola bilíngue, não. Na escola bilíngue é ensinado, tem uma qualidade, o português ele se evolui bem melhor. Existe uma qualidade. Eu estou muito decepcionado com o fechamento das escolas bilíngues, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu queria estar querendo saber o que aconteceu, porque nós aqui, tem mães de aluno, tem filhos aqui, tem crianças, tem surdos aqui, que nós podemos explicar exatamente o que eles estão sentindo. Porque nós, surdos, da comunidade surdos, nós já estamos cansados. Nós estamos cansados dessa política que não tem respeito com a nossa comunidade. Nós estamos cansados. Porque nós temos opção, sim. Nós temos opção de escolha. E eu quero uma escola bilíngue. Muito obrigada. Eu agradeço, Guilherme, né? Agradeço o Guilherme, então.
Eu vou abrir aqui para que as pessoas possam se pronunciar, buscando responder a essas as questões, as angústias levantadas aqui, mas volto a lembrar, se esse espaço não for suficiente, nós vamos realizar outras atividades maiores, mais amplas, trazer outras pessoas aqui para que possam manifestar também, até que a gente consiga tirar o caldo dessa situação. Então as pessoas, isso, tem. Não necessariamente. As pessoas, as que forem surdas ou não, venham aqui à frente para que todos possam ver, né? Nós possamos captar as imagens também, está sendo transmitido ao vivo pela TV Câmara. Por favor. Há um microfone ali à disposição. Bom, meu nome é Regina, trabalho na Unicamp, na Faculdade de Educação. A boa parte das pessoas me conhecem. Eu presto assessoria acadêmica, teórica, para a Federação Nacional de Educação de Surdos. E, dentro do movimento surdo, eu sou responsável para analisar as pesquisas, acompanhar e estar de olho tanto nas pesquisas nacionais quanto na internacional e ajudá-los a examinar os documentos para que as demandas deles sejam engrossadas, sejam balizadas, não sejam panfletárias junto ao MEC. Então, há outros pesquisadores, como o professor Capovilla, Maria Helena Machauí também reforça em outro lado, em outros sentidos. Então, há uma gama de professores, não sou só eu, há um conjunto, mas, atualmente, eu fui uma das pessoas escolhidas para participar do GT-MEC, que foram 13 pessoas no Brasil inteiro, escolhido ano passado, para oferecer subsídios para uma proposta de política de educação bilíngue para surdos e formação de professores. Então, eu fui indicada, não pela minha universidade e nem pela comunidade ouvinte. Eu fui indicada, fui um dos 7 pessoas indicadas pela Federação Nacional de Educação de Surdos. Então, eu acho que eu preciso esclarecer algumas coisas. Eu acho que eu poderia falar em nome do movimento. Tenho certeza que a Patrícia, que é a líder surda, e a Ana Regina Campelo, que é a presidente da federação, me abalizariam a falar em nome da FENES. Então, em primeiro lugar, o Plano Nacional de Educação, nós sabemos todo o processo que levou até ser aprovado. E nós conseguimos manter a meta 4, tal como saiu do Congresso, do Congresso dos Deputados, da Câmara dos Deputados. E o que é que nós conseguimos garantir? Nós conseguimos garantir que as escolas de surdos elas podem ocorrer em 3 modalidades. As escolas lusófonas. Por que lusófonas? Porque, basicamente, é o português que circula na escola com atendimento educacional especializado em Libras no contraturno. As escolas bilíngues e as classes bilíngues em escolas polos. Essas 2 modalidades não requerem atendimento educacional especializado. Então, a FENES entende que é uma manobra ideológica muito marcada contrapor escola inclusiva com escolas bilíngues ou escolas polos. Então, a situação de Campinas é uma situação muito citada, como uma situação que não entende o que é que o MEC quer. Então, nós vamos agora, dia 4 de julho, novamente para o MEC, para a gente discutir com o ministro e com a secretaria, com a Macaé, sobre como as compreensões que as várias prefeituras estão dando. E o que o MEC assinala é que as prefeituras é que não estão entendendo, que não é para fechar a escola polo, que é para incentivar as escolas polos, ter uma escola bilíngue. O INES, por exemplo, é uma escola bilíngue mantida pelo MEC, tem 600 surdos, desde a educação infantil até o ensino médio, no Rio de Janeiro. Não é considerada uma escola segregada, e é uma escola que agora vai prover a formação de pedagogos bilíngues com prioridade para formar professores surdos bilíngues em pedagogia. E a Unicamp deve ser polo. Então, esse discurso, eu acho que não traz a questão.
O professor Capovilla, ele também poderia ser convidado aqui por Campinas. Por quê? Porque ele fez com uma pesquisa financiada pela CAPES, que é o nosso próprio recurso de dinheiro, nosso dinheiro. E uma pesquisa enorme no Brasil inteiro, com mais de 9 mil pessoas. E o que é que ele verificou? Primeiro, que as crianças que tinham Libras desde o início, ela mais facilmente aprendiam português do que essas que vivem como em Campinas, sem professores capacitados, sem intérpretes qualificados, o que é pior, intérpretes com ensino médio, num estado que prima pela formação universitária. Né? Então, o que ele demonstra é exatamente a possibilidade desses sujeitos se incluírem na nossa sociedade por condições de direito, e não por igualdade apagando a diferença. Não é? Então, é isso, eu poderia falar, mas eu vou deixar a palavra para outras pessoas. Então, a direção que a FENES aponta é a do PNE. Não é verdade, não é justo, não é correto contrapor isso. Também, quando diz, olha, não tem intérprete porque a carreira é ruim, o salário é ruim, e eles não encontram condições dignas de trabalho. Então, quando a precarização de trabalho é grande, quando o agenciamento é feito de forma precária, não há mesmo. Por que nós temos intérpretes excelentes em escolas de ponta, por exemplo, como a Escola Rio Branco, que é mantido por uma instituição bem conhecida? Então, porque eles têm uma carreira, eles são bem escolhidos e, enfim, se fixa lá. Os professores bilíngues também. Bom, agradeço a professora. Queria saber se tem mais alguém que queira se pronunciar. Parece que tem. Vamos aguardar chegar o microfone. Professora, qual é o seu nome? Boa tarde. Meu nome é Lilian Cristine Ribeiro Nascimento. Sou professora da Faculdade de Educação da Unicamp. E eu gostaria de falar também algumas coisas apoiando a importância da educação bilíngue para os surdos. Bom, o que está acontecendo aqui em Campinas é uma triste realidade para os surdos, porque não é simplesmente o fato de ele estar na escola com o intérprete que vai favorecer o seu processo educacional. Nós precisamos que os surdos estejam juntos nas escolas. Eles precisam comunicar entre si. Todos nós, quando nascemos, desde bebezinhos, nós temos pessoas, nós ouvintes, falando ao nosso redor, e a nossa linguagem vai se desenvolvendo espontaneamente. Acontece que os surdos, muitas vezes, chegam na escola e eles não têm a língua de sinais, porque os seus pais não são surdos, o que ocorre na maioria dos casos das crianças surdas. Então, a escola bilíngue, ela tem que garantir um espaço para que as crianças possam conversar, comunicar entre si, desenvolver a língua de sinais, porque é essa língua que vai garantir seu desenvolvimento cognitivo, seu desenvolvimento social, seu desenvolvimento acadêmico. Então, mais do que a contratação do intérprete, que foi apontada aqui como uma necessidade, nós queremos a contratação também de professores surdos, né? Instrutores de língua de sinais ou professores de língua de sinais. Também de professores bilíngues, professores ouvintes que têm a língua de sinais de uma forma fluente. Porque são esses dois profissionais, além do intérprete, que vão garantir o desenvolvimento acadêmico da criança surda. Não adianta a criança surda chegar numa escola com 6 anos, entrar lá no primeiro ano, colocarem um intérprete para ela, mas esse intérprete vai usar uma língua que ela não conhece. Então, ela precisa ter professores bilíngues, ela precisa ter surdos que vão favorecer a aquisição da língua de sinais. Com relação ao ensino da língua portuguesa, como a Emanuele colocou, ela disse, estou muito preocupada que as crianças precisam aprender também a língua portuguesa. A educação bilíngue, ela não descarta de modo algum a aquisição da língua portuguesa, por isso que ela é bilíngue. A língua de sinais é a língua de acesso a todo o conhecimento acadêmico, a toda a informação, e a língua de portuguesa, ela tem que ser ensinada, sim, na escola, como uma segunda língua. Acontece que aprender uma segunda língua para os surdos, aprender o português, é muito diferente da forma como as crianças ouvintes aprendem a escrever, como elas se alfabetizam.
porque as crianças ouvintes se alfabetizam fazendo a relação dos sons com as letras. Isso não é possível para o surdo. Então, daí a importância fundamental do professor bilíngue, como um professor que ensina a língua portuguesa para essas crianças como uma segunda língua. Eu estive, por algum tempo, nas escolas bilíngues, dentro de alguns projetos, aqui, tanto na Escola Júlio de Mesquita, como na Escola Sérgio Rossini. Desenvolvo projetos lá, com estágios das turmas da Unicamp, projetos de informática. E o que eu pude observar é o desenvolvimento, embora eu não tenha dados para dizer, mas o desenvolvimento acadêmico das crianças e dos jovens e adultos nas escolas bilíngues é impressionante. Uma informação só que eu gostaria de passar, que me foi dada por uma professora, é que, esse ano, o aluno que foi, em primeiro lugar na Olimpíada de Matemática, do 6º ano da Escola Júlio de Mesquita, é um aluno surdo. Esse aluno que já estuda lá há muitos anos, ele teve essa possibilidade somente porque ele está numa escola bilíngue. Porque foi possível a ele adquirir conhecimentos através da língua de sinais e poder, com isso, se equiparar à educação de alunos ouvintes e até se sobressair, o que aconteceu no caso da Olimpíada de Matemática. Acho que eu teria mais uma coisa aqui. Então, o senhor Paulo Búfalo disse, por que os alunos surdos precisam de uma escola bilíngue? Os outros alunos com outras necessidades não precisariam também de uma escola só para eles? Os alunos surdos precisam de uma escola bilíngue, diferenciada, ou de classes bilíngues dentro das escolas regulares, porque eles têm uma língua diferente. Não adianta adaptar método, não adianta mudar estratégias de ensino, não adianta formar professores. O que precisa é de professores que saibam essa língua, de forma fluente, que saibam ensinar o português como segunda língua. Isso vai garantir o seu desenvolvimento cognitivo, acadêmico, social, e, enfim, eles vão ser mais felizes. Isso que a gente vê. Quando a gente está dentro dessas escolas, a gente percebe o quanto de conforto, de felicidade que é vê-los juntos e vê-los aprendendo. Ok, muito obrigada. Obrigado, professora Lilian. Gostaria de saber se mais alguém quer se pronunciar. Tá, vamos, então, com a ajuda aí. Boa tarde a todos, meu nome é Daniela, eu sou surda. Eu sou professora também, trabalho com crianças surdas, trabalho com adultos e adolescentes. E sobre a inclusão ela é ótima, sim, mas tem uma coisa, para a questão dos surdos e ouvintes. Se você pega uma sala de aula que tem só ouvintes e pega uma pessoa alemã e coloca lá dentro, com o tempo ela se acostuma e aprende rápido, ela se desenvolve, porque ela tem essa influência auditiva. Mas o ouvinte não, o surdo não, ele não tem essa influência, espera só um pouquinho, devagar. O surdo não, ele não tem essa aquisição, essa influência. A inclusão também, eu já tenho experiência com a escola inclusiva desde criança. Eu sofri muito, por quê? Porque os professores, eles não tinham intérprete, sempre eu era sozinha em casa, eu estudava junto com a minha mãe. Então, os professores, eles não sabiam língua de sinais. Então, a sorte é que a minha mãe, ela sabia língua de sinais, então ela me ensinava. E eu tive, então, essa aquisição de língua de sinais antes. Porque se eu não soubesse nada, aí ia ser complicado, eu não conseguiria acompanhar o português. Também a experiência do meu trabalho com crianças surdas, a maioria, 80%, que tem dificuldade com o português. Por quê? Porque nas escolas não tem essa aquisição, não tem essa aquisição da língua portuguesa, não tem essa adaptação de metodologias para poder ter essa interação, para poder ensinar, e também essa interação com os surdos. Também, devagar. Também a escola bilíngue, ela é muito boa do jeito que foi explicado dentro da proposta da metodologia para os ouvintes, por exemplo, na sala bilíngue. Tem concursos para ouvintes, alunos ouvintes, então eles vão se desenvolvendo em língua de sinais. Está tendo essa interação entre surdos e ouvintes. E depois, no futuro, na hora de formar a pessoa, o aluno ouvinte, ele vai se formar na faculdade, por exemplo, ele ser médico, veterinário, enfermeiro, ele já sabe, então, um pouquinho dessa questão da comunicação. E isso ajuda muito.
Obrigado. Vamos só aferir aqui quantas pessoas ainda querem se pronunciar. Mais uma. Tem mais alguém que depois queira falar também? Tem uma mãe? Então tá bom. Então mais essas duas pessoas e depois pode ver. Mais essas duas pessoas e depois nós voltamos aqui para a mesa e pensamos os encaminhamentos. Boa tarde. Meu nome é Rosimeire, meu sinal é esse. Logo que eu comecei a entrar no projeto, sou uma das primeiras pessoas que participaram do projeto. Fui professora bilíngue também. Eu tenho uma experiência muito rica dentro desse projeto. E eu percebi a importância do EJA, da ensino do EJA. Eu trabalhei no EJA, no Sérgio Rogini, e eu fiquei pensando como o surdo ele não tem a língua de sinais desde pequeno, como ele não sabe escrever, é muito complicado, ele não tem isso. Então, isso me provocou, isso foi um desafio muito grande para mim. Então, eu comecei a ver e fiquei feliz como o grupo, como a equipe bilíngue, com os professores surdos, com o intérprete junto, com a equipe completa bilíngue, eles puderam se organizar. Eu fiquei 5 anos trabalhando nessa escola, então eu tenho essa experiência. E eu percebi a importância do ensino bilíngue dentro da escola. Por quê? Porque o surdo, pela minha experiência, o surdo também, como professora de Libras e professora bilíngue, das duas formações, eu percebi que o surdo adulto, que não tem língua de sinais, que não escreve, ele desenvolveu muito rápido. Por quê? Porque ele tem um modelo do surdo, ele tem um modelo do instrutor surdo bilíngue também e do professor bilíngue que pode ensinar essa língua, esses dois modelos. Eu fiquei muito feliz porque eu consegui alfabetizar adultos surdos que não sabiam ler e escrever. Eu consegui através da língua de sinais. Eu formei 3 surdos que se formaram no EJA, na 8ª série, que conseguiram e foram para o ensino médico e conseguiram passar na faculdade. E eu fiquei muito feliz com esse sucesso. E eu queria compartilhar com vocês esse progresso, que foi um desafio, porque o surdo precisa de um profissional competente para poder estar trabalhando com eles dentro das escolas. Infelizmente, os professores eles saíram, os intérpretes também, foi desarticularizado o projeto, o EJA falta intérprete, os professores surdos também não têm. E os alunos surdos, eles perceberam e ficam perguntando, cadê os profissionais para eu poder estar aprendendo, para eu poder estar me desenvolvendo? Eles têm sede de aprendizado. Igual antes que teve, agora está tendo essa regressão. Não está tendo uma evolução. É muito importante que os profissionais surdos estejam presentes. É importantíssimo. Infelizmente, eu fiquei muito triste. Precisa dessa luta, precisa de um concurso para o surdo, precisa de língua de sinais. Por que o surdo não consegue passar no concurso? Por quê? Porque, às vezes, por causa do português, falta adaptação, acessibilidade para o surdo. Falta o quê? Como? Precisa melhorar essa questão da acessibilidade, da contratação dos surdos também. E os professores bilíngues. Isso é muito importante. Então, eu penso agora que as pessoas me falam, as mães, elas lutam junto com os seus filhos para que elas tenham esse desenvolvimento. E eu sou a favor da educação bilíngue, desde criancinha. Por quê? Porque o surdo ele vai crescendo, 1ª, 2ª, 6ª, até o 9º ano, ensino médio, depois ele consegue chegar à faculdade, ele está pronto, porque ele vai ter as 2 línguas. E ele consegue uma evolução para chegar na faculdade. Então, ele precisa de ser um cidadão crítico dentro da sociedade. Muito obrigado. Obrigado. Tem mais uma pessoa. Isso. Olá a todos, muito obrigado pela presença do que acompanha a mesa. Meu nome é Taimir, meu sinal é esse. Eu sou surda. Eu vou explicar um pouquinho da minha história da minha filha, que é surda também. Antes, começou a estudar desde pequenininha,
junto com o ouvinte. Não tinha escola bilíngue na época. E eu fiquei olhando, parecia que minha filha ela não tinha desenvolvimento, ela se sentia boba, deslocada, nas brincadeiras, não brincava, não tinha um relacionamento junto com os ouvintes. E eu olhei aquilo, fiquei muito angustiada, não estava feliz com a situação. Aí, então, eu encontrei a escola bilíngue, o CELISA. Aí eu vi e peguei e matriculei a minha filha nessa escola. Aí eu comecei a acompanhar e comecei a conversar com meu sogro, que o meu sogro não queria ir na escola bilíngue, porque ele achava que era uma escola fraca, que minha filha não ia se desenvolver. E eu coloquei ela lá na escola bilíngue para a gente ver. Falei assim, não, vamos ver, vamos observar a questão. E ela começou a se desenvolver, ela teve essa questão da aquisição dentro da escola bilíngue, ela começou a aprender a língua de sinais, começou a se comunicar, começou a brincar, tudo. A minha filha se desenvolveu e meu sogro olhou e falou assim, nossa, realmente estou espantado, estou admirado com a escola bilíngue, porque meu marido é surdo e ele começou a pensar, falou, não, a escola é diferente, desde pequeno não teve comunicação, porque meu marido é surdo também, e ele também teve essa dificuldade. Depois, com 7 anos, começou a oralização, sem língua de sinais, não tinha comunicação, a comunicação era muito restrita, e depois, com 19 anos, ele aprendeu a língua de sinais. Depois disso, a minha filha não. A minha filha agora, ela começou desde cedo. Minha filha, com 3 anos de idade, ela já sabia a língua de sinais, ela já tinha um desenvolvimento, e meu sogro, então, ele ficou espantado e aceitou. E ele viu a questão da língua da escola bilíngue, da comunicação, que ela é muito melhor. Então, a escola bilíngue ela é muito importante para o desenvolvimento do surdo, que não tem na escola regular. E meu filho agora se desenvolveu dentro da escola bilíngue, e isso é muito importante. Ainda, a minha filha ainda é pequena. E é isso. Ok? Muito obrigada. Bem, quero saber se tem mais alguém que queira pronunciar. Por favor. Boa tarde a todos, todas. Eu sou Ayrton. Eu sou coordenador da Educação Básica do município. Eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação. Sou supervisor por concurso público. Tenho uma equipe muito grande na Coordenadoria de Educação Básica. Dentro da coordenadoria e por lei municipal, nós cuidamos e acompanhamos a educação especial. Esta coordenadoria, por meio deste núcleo, ela é responsável por analisar e implementar as políticas de atendimento em educação especial do município, naquilo que é da responsabilidade do município em relação à educação infantil, às escolas de ensino fundamental e os núcleos de EJA. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, ouvi-los, entender as demandas que estão sendo colocadas com bastante propriedade. Como supervisor, eu acompanho e acompanhei a implantação da escola bilíngue no Sérgio Rossini, e eu fico feliz da colocação da professora. Estive vendo o trabalho que foi realizado com os alunos surdos dentro daquela unidade, o progresso que eles tiveram a partir da presença desses professores tão qualificados no trabalho educativo. Acompanhei também o trabalho com crianças pequenas e muito pequenas, e concordo plenamente com a mãe. Se ela aprende desde pequena, ela vai ter uma facilidade muito maior de se sentir completamente incluída, respeitada como cidadã e promovida nos seus direitos, e essa é uma preocupação nossa, enquanto Coordenadoria de Educação Básica, em aprimorar os processos. A gente tem ouvido bastante os colegas, nós temos analisado muitos documentos, temos dialogado bastante com o MEC, com algumas instituições parceiras, com algumas universidades, alguns pesquisadores, para aprimorarmos, temos recebido um bocado de críticas também, para aprimorarmos. Só um minuto aí. Não, Aí, enquanto nós acertamos ali o microfone, eu vou pedir para que você
possa ver aqui a mesa e utilizar o microfone e sentar aqui do lado da Manu. Isso. Nós temos essa preocupação presente de aprimorarmos esses processos em relação à educação especial do município. Alguns indicativos, e eu queria falar para o Paulo isso na presença de todos, que estão surgindo dessa reunião, estão sendo importantes para nós, no sentido de aprimorarmos os processos de ingresso dos profissionais para o atendimento nas escolas bilíngues do município. A escola bilíngue ela é uma realidade, não há de forma alguma uma política voltada para o fechamento ou a exclusão de oportunidades para qualquer aluno nosso, em qualquer nível, etapa ou modalidade. Pelo contrário, é uma preocupação nossa muito grande, sempre presente dentro do núcleo, de aprimorarmos os processos. Há etapas que são encerradas e, infelizmente, a natureza dos contratos nos impede a continuidade de alguns processos que nós gostaríamos que fossem aprimorados. No entanto, nós temos que, como servidores públicos, respeitarmos esses processos, mas aprimorarmos o processo de ingresso desses profissionais, então, com professores qualificados, com intérpretes qualificados, é uma preocupação constante nossa. Então, os indicativos vindo da Assembleia, da nossa roda de conversa aqui hoje, são importantes para nós, inclusive, no processo de contratação dos futuros profissionais para trabalhar dentro da Secretaria de Educação. Então, isso nos atinge, nos preocupa, mas, ao mesmo tempo, nos qualifica no processo, porque a gente vai aprimorando. Os parceiros das universidades, da Unicamp, da USP, eles são importantes, porque nos colocam na condição de aprimorarmos o ingresso desses profissionais para atuarem juntamente nas nossas escolas, independente de estar fazendo dupla docência ou não, ou no contraturno ou não, mas nós temos essas modalidades sendo repensadas para o atendimento da educação especial. Então, isso está presente, a pauta das nossas conversas, dos nossos debates, das nossas discussões, no sentido de aprimorarmos o atendimento nessas unidades. É óbvio que aí nós também temos a sensibilidade diante da demanda proveniente da população, mas em nenhum momento, e eu espero que isso seja mantido e garantido, uma criança, um adolescente ou um jovem que procure esse atendimento, ele fique, de alguma forma, excluído ou não atendido nesta demanda. É importante entender que muitos desses processos não ocorrem na velocidade, como a Manu já apontou, e o Hélito também disse, não ocorrem na velocidade que nós gostaríamos, mas não deixa de ser uma preocupação da política pública de atendimento dessas crianças e jovens que precisam desses serviços. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, colocar a Secretaria e o Núcleo à disposição para a gente poder ampliar esse debate, aprimorar os nossos encaminhamentos, melhorarmos o atendimento, e, nesse sentido, toda a parceria, toda a contribuição, ela é bem-vinda, né? A Secretaria de Mobilidade e Deficiência, que é completamente inclusiva e transversal, e faz esse trabalho concomitante com a educação, faz esse trabalho parceiro, nos auxilia, os parceiros da Unicamp e da USP também. Então, a própria FINES, que já esteve atuando em algumas circunstâncias. Então, nós temos presente que isso, com certeza, vai aprimorar ainda mais, né, o nosso atendimento da nossa população de Campinas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu agradeço, Ailton. Pode ficar à mesa, Ailton. Bem, como é uma reunião, nós começamos mais ou menos no horário, né? Nós vamos tentar já ir direcionando. Então, eu já vou começar aqui a traçar alguns dos encaminhamentos que... Não, sem dúvida, Manu, é evidente. Depois aí eu vou novamente abrir para a mesa. Bom, aí me parece assim que, pelos relatos que eu já tinha tido acesso a alguns, e aqui hoje nessa reunião pública
nós pudemos ter, de familiares, profissionais, pesquisadores da área, professores, professores surdos, enfim, alunos, né? Campinas tem uma experiência importante, né, que fez avançar até essa questão da educação das pessoas surdas aqui, e me parece que agora as pessoas não estão encontrando um respaldo por aquilo que estão percebendo. O projeto ele começou a se perder, se podemos traduzir assim. Aqui, por parte do poder público, dos representantes das secretarias, foi pronunciado aqui uma disposição, né, em garantir que essa experiência com o projeto de educação inclusiva que ele permaneça. Então, mediante essas questões, nós então encaminharíamos aqui via a nossa comissão aqui da Câmara para a realização daqui a algum tempo, num prazo aí de 20 dias ou algo em torno disso, um debate público onde nós pudéssemos, né, aí sim, com as informações passadas aqui, enfim, nós pudéssemos aqui ampliar, talvez trazer a experiência de outros profissionais que estão atuando na área, pesquisando, a própria Secretaria Municipal de Educação trazer aquilo que está pensando, de posicionamentos diante das coisas que foram apresentadas aqui, e realizaríamos então esse debate público de forma mais ampla aqui na casa mesmo, num outro espaço. E a partir disso, é lógico que nós queremos promover o debate, mas queremos que também as coisas possam acontecer, né? E então nós queremos também pensar algumas políticas que possam ajudar. A Manu aqui deu uma sugestão concreta, e aí nós vamos já nos empenhar em relação a essa estrutura dos concursos aqui na cidade de Campinas. Assim como nós temos problema de falta de interpretação para uma prova de intérprete, nós temos problemas também na questão de libras, por exemplo, em papel jornal, onde ele não resiste a nada e as pessoas também não têm acesso, né? Então, nós queremos pensar esse projeto, já vamos nos comprometer com isso, com a questão dessa contratação. Quero anunciar também que, por iniciativa da própria Asucamp, quando nós fizemos esse debate aqui na Câmara Municipal, aqui na Escola Legislativa, nós vamos ter um curso de Libras para os trabalhadores aqui e para os próprios parlamentares, né? Nós, por exemplo, não conseguimos assimilar os sinais aí, né? Então, nós devemos estruturar isso aqui, já está em andamento. Então, e um terceiro encaminhamento que eu daria aqui é a questão específica de algumas informações, porque aqui os relatos são assim, são as experiências vivas assim dos acontecimentos, né? Mas nós vamos apresentar um requerimento pedindo informações desse período em que o projeto esteve em vigor aqui na cidade de Campinas, para ter um conhecimento mais aprofundado dessas informações, do projeto em si, da prestação de serviço. Então, esse requerimento. E vamos fazer também um outro requerimento no que diz respeito a esse material, o conhecimento já acumulado pela Secretaria de Pessoas com Deficiência, pela Secretaria de Educação, no que diz respeito a essa questão da estruturação dos concursos. Me parece que, então, esses três grandes grupos assim, de coisas. O debate mais aprofundado, o comprometimento com a questão do concurso, da legislação e os requerimentos de informações para que nós possamos elaborar aí essas políticas. Antes de passar à mesa novamente, eu quero então deixar uma cópia, né, desse termo de compromisso que a Asucamp pediu que eu passasse para
para os representantes. Então, Manu, deixar uma cópia contigo. Deixar uma cópia com o Ayrton. Ayrton, por favor. Obrigado, Manu. Deixar uma cópia aqui também. Vou passar uma cópia ao Marcos com um recebido aqui da comissão, né, para que ele possa guardar nos... Isso. Bem, e passo então à mesa aqui novamente, caso as pessoas queiram sugerir outros encaminhamentos, enfim, vamos começar aqui pela Manu, então, que pediu a palavra. Obrigada, Paulo. Novamente é muito bom ter esse debate. Eu acho que ficou uma lacuna até de resposta. Achei o Ayrton não estava à época, então ele talvez não tenha tido condição de responder, mas muitos de vocês aqui estiveram comigo e com a Solange numa reunião dizendo que a gente não extinguiria o projeto bilíngue, certo? Eu acho que cabe aqui exatamente uma resposta um pouco mais pontual. Gente, a retirada dos intérpretes das escolas e a ausência que isso teve, ela não foi deliberada para a extinção do projeto bilíngue, tá? Isso é um fato. Eu tô com... E assim, Paulo, se você puder incluir no teu requerimento, claro, como absoluta sugestão para a Câmara, enfim, para o vereador, mas o pedido de certidão do protocolo 13/10 38035, eu acho que seria muito interessante, até para isso vir a público, enfim. Nós estávamos mantendo, acontece que os professores eram contratados por uma empresa, foram contratados acho que em 2008, 2008, 2010, com parecer, e aí nós tivemos um parecer inesperadamente contrário, dizendo que tinha concurso, então que a gente não podia contratar professores, tá? Nós vamos ter que mudar esse protocolo, não pedindo a contratação de professores, pedindo a contratação de empresa, enfim, toda uma questão jurídica e técnica que, infelizmente, nos atropelou durante esse processo. Então, eu creio que há necessidade, o Ayrton não estava, o Júlio que estava, que não pôde estar aqui, mas o combinado com vocês não foi mantido por essa questão jurídica que nos atropelou, jurídico-técnica, que nos atropelou no meio do caminho. A intenção não foi essa. Não foi de virar e falar, vamos agora extinguir, tá? Nós tivemos tanto é que chamamos os intérpretes que tinham restantes, enfim, para a gente tentar, de algum jeito, suprir essa questão, e aí foi o que eu posso dizer para vocês que eu acho que é necessária essa resposta. Eu pedi para a educação falar um pouquinho da forma técnica, acho que a Eliane que está aqui também, estava nessa reunião, não estava, Eliane? Alguma coisa assim. Estava eu, a Solange, mas a questão foi esse atropelamento das regras administrativas de fato. Então, não houve mudança conceitual de intenções ou qualquer questão desse sentido. Não minha, nem da Solange, e eu estou em comunicação com ela, eu posso falar sobre isso, a gente não teve essa mudança. Por isso que, se possível, esse processo tem que vir. Foi algo que nós vamos buscar, e a mudança toda em conjunto, claro, com a educação, até porque a questão de MEC, deixar claro, a educação é educação, a secretaria é transversal e a gente está aqui orientando a política da pessoa com deficiência, por isso que eu vim aqui, né, em combinado com a Solange, enfim, tudo certinho, tá? Mas eu acho que vale essa resposta, Paulo, e eu creio que o Ayrton não tenha dado porque ele não estava na reunião, né? Então, assim, gostaria de deixar isso claro. Gostaria de deixar claro também que os GTs vão ter participação nossa. Eu creio que nós vamos sentar para conversar, eu e a Solange, mas um GT deva envolver as universidades, deva envolver a própria federação, a FENEIS, né, para que a gente possa discutir e fazer essa tomada de decisão
mantendo o que foi dito lá atrás e mantendo o que é de direito, o que está na lei, o que é fato, o que pode... Essa opção que o Guilherme ele diz que tem é um fato, né? Então, a gente tem que fazer esse equacionamento entre as opções todas que são garantidas por lei, fazer esse equacionamento entre as possibilidades legais do poder público que nos engessa, e eu falo isso com conhecimento e com tristeza também, né? Com as nossas leis, elas precisam efetivamente passar por revisão. Exemplo disso é o concurso. Por exemplo, teve uma matéria que saiu agora que as pessoas surdas não estão conseguindo tirar a carta de motorista porque não tem intérprete de Libras e não consegue entender o exame de placas ali do Detran, né? Então, são questões que eu acho que a gente está lidando com inclusão agora, que tem que ser trazida e tem que ensejar as mudanças legislativas necessárias, né? Eu creio que o Código de Trânsito deve prever exatamente a necessidade de um intérprete de Libras para os exames. Como nós vamos fazer, Paulo, obrigada pelo encaminhamento interessante, da gente fazer a mudança dos concursos para instrutores, tal, mas eu creio que dos concursos em geral de Campinas, que preveja, como prevê a formação de prova em Braille, que preveja a interpretação, a presença de intérpretes de Libras para todo e qualquer concurso, porque o surdo pode querer ser médico da rede, certo? E aí eu vou precisar efetivamente de um intérprete de Libras nas provas, né? Então eu creio que a nossa discussão, a inclusão, ela vem trazendo essas novas discussões. Foi muito interessante aqui a questão colocada pela Regina da Meta 4. Eu acredito mesmo que o MEC tenha razão. Eu acredito que essa seja uma necessidade de explicação efetiva para as prefeituras, porque nós lidamos com a pessoa com deficiência aqui, tudo acontece no município, né? Eu tive a oportunidade de estar no MEC, de estar em outros ministérios, e eu falei assim, gente, o conceitual é muito interessante, mas eu tenho uma questão séria na minha porta, porque é aqui que a gente mora, é em Campinas que a gente mora, né? Então, eu creio que isso seja muito, muito interessante e é fruto da inclusão. Essas discussões, ela é fruto efetivamente da inclusão, do empoderamento das pessoas com deficiência, nosso, né? E é por isso que eu estou muito feliz, Paulo. E sempre que eu puder, eu gostaria de ser instada a estar aqui. Muito obrigada. Obrigado, Manu. Queria verificar se o Wellington quer pronunciar. Não, só gostaria de agradecer a possibilidade dessa participação, apresentando o professor Júlio. Eu acho que a secretária colocou bem qual é a posição da secretaria com relação à temática. Agradeço também o apoio que o Ayrton deu com relação, por estar mais diretamente com relação ao núcleo. Eu só queria aqui acrescentar que a gente tem hoje aproximadamente na rede em torno de 117 alunos surdos, né? Dos quais 29 estão com atendimento em unidade bilíngue, né? E nós temos 88 que estão sendo atendidos, né? Ainda em escola, não, né? Então, a gente colocou essa importância de olhar, né, para essa escola, inclusive, como é que está se desenvolvendo o trabalho nessas escolas, com essas, né, que ainda é uma maioria, né, dessas crianças que não estão em escola bilíngue, que tem que ter uma atenção, né, muito especial com relação ao trabalho que está sendo feito.
com relação aos surdos, com relação às outras deficiências também, mas o assunto e o foco hoje são como relação, né? Daí esse GT montado, né, como ela também reforçou, que vai discutir, aprofundar, porque no seu tempo que vai demorar ainda para que esses avanços, para que essas contratações, esses novos concursos aconteçam, né? Tem uma coisa emergente, que é ter um trabalho a longo prazo e ter um trabalho a curto prazo que precisa ser feito, né? É isso, né? Agradeço. Obrigado, Wellington. Gostaria de saber se o Ayrton quer manifestar ainda mais alguma coisa. Não? O Marcos. Foi ótimo, muito bem as informações, tudo, mas eu quero a escola polo, que a escola polo, eu quero saber se a escola polo vai se manter, porque não adianta espalhar os surdos, eles precisam da escola polo, porque os professores, os professores bilíngues precisam ser concursados, sim, os professores surdos também precisam do desenvolvimento, mas eles precisam da escola polo, não adianta espalhar o surdo para que o surdo fique um canto aqui, outro canto lá, que não há um desenvolvimento linguístico. É necessário que se mantenha a escola polo para que ele se desenvolva, além dos concursos, que se mantenham a escola polo, para que os professores surdos, também os professores bilíngues profissionais para que possam trabalhar. Bem, eu acho importante que o Marcos tenha feito essa afirmação. Eu avalio que a mesa, a não ser, salvo engano, eu acho que a mesa vai precisar de um tempo para responder a essa demanda colocada de maneira muito incisiva. Nós sabemos que isso, que a escola, inclusive, tem a sua importância, uma escola polo, por conta da questão de transporte, por conta das pessoas se encontrarem, enfim, todos esses aspectos, né? Agora, se a mesa já tiver condição de responder concretamente essa demanda, ou seja, teremos ou não teremos a escola polo, mais a escola polo, eu passo a mesa. Se não tiver, eu sugiro que assim que a gente chamar esse debate público, que o executivo tente vir preparado a dar essa resposta concretamente. Tudo bem? Tudo bem. Eu acredito que na próxima reunião de trabalho a gente terá condições já de debater isso com mais propriedade. Esse encaminhamento ele é bem-vindo para a gente repensar a organização do atendimento do município, e ele é em tempo para a gente já está planejando 2015, já organizar isso com a maior brevidade possível. Essas duas que mantêm bilíngue, elas são polo ainda, não são oriundas? Ela tem essa característica de escola polo. Exatamente, tem duas ainda na rede. O que nós pretendemos é a ampliação do atendimento a partir dessa modalidade proposta. Ângela, você quer falar? Tá. Não, tá, só para que a gente possa encaminhar, Regina, eu vou pedir para você falar dali, porque nós vamos pegar a imagem, e antes de você falar, se você quiser pronunciar primeiro... Tá, então, por favor. Então, boa tarde a todos. Eu sou Ângela Ferraz, sou coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação. Trabalho hoje compondo o Núcleo de Educação Especial, junto com a Eliana. E estamos aqui principalmente para ouvir as demandas que vocês estão trazendo e pedir para falar só agora, até para esclarecer algumas questões em relação à escola polo. Como a Manuele colocou bem, hoje o que nós estamos enfrentando é uma dificuldade com os profissionais. Na verdade, nós temos dois modelos de inclusão no que diz respeito à educação de surdo em Campinas neste momento. Então, nós temos a escola regular, onde essas crianças estão inseridas e apoiadas pelo AEE, a Regina até colocou isso. Nós temos 14 salas de recurso multifuncional para apoio aos deficientes que estão inseridos em nossas escolas. E nós temos hoje, como Escola Polo, a continuidade do projeto no Júlio de Mesquita Filho e no Sérgio Rossini. O Júlio de Mesquita, hoje, está com um quadro completo de profissionais. O Sérgio Rossini deveria estar se 3 profissionais não tivessem
não assumido os cargos que, pelo concurso, era de direito deles. Então, hoje, o número de profissionais está muito reduzido para compor as escolas que eram polo até 2013. E também para que esse recurso chegue a todas as crianças surdas que estão inseridas em nossas escolas. Então, dentro da nossa proposta educacional com relação ao deficiente, a gente vem nessa linha de trabalho. As outras duas unidades, que eram o Celisa e o o Ehrenberg, no São Marcos. O Ehrenberg tinham 3 crianças, eles fizeram uma avaliação do processo e aí ele foi reorganizado, mas hoje a escola também conta com professor bilíngue e com intérprete, porque não há educação de surdo sem esse aporte, independente de ser em salas regulares ou independente de ser escolas polos. Não tem educação de surdo sem esse aporte. Então, hoje, o que a gente precisa? Contratar mais profissionais, que é essa questão que a Manuela já apontou, né? E redimensionar os trabalhos que estão sendo feitos. Inclusive, em conversa com as duas escolas, né, principalmente com o Júlio de Mesquita, que das 4 escolas envolvidas no projeto, que até então acontecia, é a escola que se despontou. Isso já foi conversado com a equipe gestora. O acompanhamento está sendo bem próximo. Nós temos uma avaliação já agendada para fazer agora, no 2º semestre. Então, é um modelo de trabalho para não ser desprezado. É uma experiência de 5 anos que trouxe alguns resultados positivos e alguns não. Então, a gente tem que considerar isso também. E, a partir desses resultados, aprender com a experiência. Então, é nesse sentido que o Núcleo de Educação Especial vem trabalhando. Então, esse grupo de trabalho que o Wellington citou, ele envolve os nossos professores de educação especial, ele vai se iniciar e vai envolver os profissionais que estão diretamente vinculados a esse projeto. Então, é a partir desse conjunto, desse coletivo, que a gente pretende ir aprimorando a política de educação de surdos na rede, considerando as experiências que hoje existem. Então, eu acho assim, é um conhecimento novo para nós, né? E a gente vem passo a passo galgando uma política que vá ao encontro da educação inclusiva, que é a política do município. Então, quando a gente diz aqui não há extinção de escola polo, né? O Júlio de Mesquita está trabalhando, o Sérgio Rossini está trabalhando, sim, com a ausência dos profissionais, mas, como a Manuela também colocou muito bem, nós não tiramos profissionais para acabar com a escola de forma alguma. Nós tivemos aí um problema de percurso, porque esses profissionais são importantes para todas as escolas onde o surdo está inserido, não só para as escolas polo. E nós queremos levar para todas as escolas, independente dela ser escola polo. Então, estamos abertos, sim, para discutir, para conversar. Fizemos uma aproximação com a professora Heloísa, já no 1º semestre, conversamos um pouquinho com ela, e conversamos um pouquinho com alguns professores. Hoje nós tivemos com a Doane, que é uma professora do Júlio de Mesquita, que tem uma publicação, inclusive, na área, um livro publicado por ela, que traz nortes aí para o trabalho da educação de surdos. Enfim, o movimento está sendo feito. Então, acho que o que está acontecendo, as informações não chegam como deveriam chegar às pessoas interessadas no processo interno da Secretaria Municipal de Educação. Então, momentos como esse é importante para a gente poder esclarecer. Tá bom? Tá certo. Então, a última inscrita é a Regina. Tá, obrigada. Obrigada, Ângela, pelas notícias também, né, porque eu passo por várias prefeituras do Ceará, também Porto Alegre, participei de vários momentos como esse aqui. O que me chama a atenção, eu sei que há um esforço, eu gosto muito disso que está acontecendo aqui agora. Eu acho que sempre a gente tem que olhar o que é daqui para frente possível, né? A gente dá uma chance à história e a gente seguir em frente e não ficar olhando muito para trás. Daqui para frente, o que a gente pode fazer? Isso é fundamental. O que chama a atenção, primeiro, é um número muito baixo de alunos surdos em Campinas, nas escolas. 117 é muito, muito baixo. Olha, no Rio de Janeiro, na cidade Uínes, deve ter 500, 600. Lá na escola do Ceará, não sei se é estadual ou municipal, não me ative a isso, deve ter umas 400. Em Caxias do Sul, 350, numa escola. Então, Campinas, eu acho que deve ter 1 milhão e pouco de habitantes. Então, olha, tem criança fora da escola mesmo. Tem criança fora, as crianças saem da escola. Se a escola não é acolhedora, se ela não é receptiva, é. Eu vi numa reportagem da Faculdade de Medicina da Unicamp 5.000 implantes cocleares. Ora, tem mais implante do que criança?
Aonde estão as crianças? As crianças tinham que estar na educação infantil, nas creches, já recebendo atendimento. 117 é coisa de cidade de interior, 400, 500 mil pessoas. Uma outra coisa que chama atenção, nós produzimos, junto com o MEC, um relatório que está à disposição de vocês, está na biblioteca da Unicamp, virtual da Unicamp, há o link, posso passar, o Guilherme tem, o pessoal da prefeitura também pode ter, porque é público. E uma coisa que nos chamou a atenção foi o número de pessoas com perda auditiva do Brasil, são quase 6 milhões. Aquelas que não ouvem e usam Libras é uma população de 1.300.000 pessoas. Tem menos de 1.000 nas universidades públicas. Menos de 1.000 é menos de 0,13%. Então, como a gente tem avaliado a inclusão? Esse programa inclusivo quer colocar junto, só isso. Essas crianças, essas pessoas que estão nas escolas, nas universidades, elas já têm 20 anos, 23, 24. Então, elas foram fruto de uma história que a gente quer consertar agora. Foram fruto. E o que é que a gente mostra? A gente mostra que 99% das pessoas ficam no gargalo da educação básica. Isso mostra que, se ela não consegue ter acesso ao ensino superior, é que essa educação não serve como modelo. E isso o MEC também concorda. Por isso que o MEC está investido na formação de professores. Formação de professores bilíngues, em cursos de pedagogia bilíngue. Não adianta cursos de especialização, de capacitação de 120 horas, 360 horas. Não forma ninguém isso. Não forma professor. Nós, quantos anos ficamos na graduação para formar? Então, precisamos de pedagogos bilíngues. Isso leva 5 anos. Professores bilíngues na segundo ciclo da educação fundamental. Quanto tempo dura? Isso mais 5 anos. Diz o governo que tem uma verba de 6 bilhões disponíveis para cursos, para se articular com as universidades públicas para manter esse curso. A Unicamp, a universidade nossa, não tem essa demanda nem da prefeitura, e agora está tendo essa demanda das comunidades surdas. Então, eu gostaria de mostrar esses dados para dizer que é muito pouco. 117 crianças no município, tem crianças fora da escola. E isso está longe de refletir um projeto de qualidade. E nas escolas Polo, que eu visitei e acompanhei, junto com a Cristina Lacerda, porque eu acompanhei o projeto dela também de uma outra forma, eu vi todo o esforço, como pesquisadora, dela compor uma equipe lá dentro, formada desde o início. Foram 6 anos de formação. Agora, com essa saída desses profissionais, surdos, dos professores surdos, se perde não só o trabalho, mas se perde toda a infraestrutura que foi criada. E quem sofre? As crianças. Né? Bem, eu avalio assim que as duas últimas falas, tanto da Ângela como da professora Regina, né, dá uma dimensão ainda maior àquilo que nós temos que discutir, porque há uma demanda colocada para tentar olhar e resgatar e preservar aquilo que está sendo feito em Campinas, mas há uma reflexão mais aprofundada que nós precisamos fazer, inclusive num esforço de ter política que vai estimular, vai buscar onde estão essas pessoas e essas pessoas serão acolhidas. Então, nós vamos tentar dar a esse debate público que nós vamos convocar aqui via comissão esse caráter de tentar responder essas coisas. Da parte dos profissionais que atuam na área, os professores, enfim, as pessoas surdas e os pesquisadores, eu acho que cabe a gente trazer esses dados né, que possam provocar o debate da política. Da nossa parte aqui do município, do Poder Legislativo, é tentar garantir esse espaço e o Poder Executivo responder a partir daquilo que está pensando, tentando construir síntese aí com os dados que serão colocados. Então, nós vamos chamar esse debate público, nós pegamos os contatos, vamos dialogar com vocês, de indicação de pessoas para a gente poder fazer isso. Daqui uns 20 e poucos dias aí, é só acertar a questão de calendário aqui. Tudo bem? Então, nós encaminharíamos assim, voltando aqui a transmitir o apelo da SUCAMP. Há uma expectativa de ou entender o que está acontecendo ou de preservar as escolas polo, que eu acho que aí
essa resposta no debate público nós vamos precisar dar a ponto de convencer, né, o pessoal da situação aqui no município. Tudo bem? Podemos encaminhar, então, os requerimentos, as legislações possíveis, e o debate público é o próximo passo. Eu agradeço a presença de todos e todas, sobretudo da SUCAMP, que foi quem inicialmente provocou aqui a comissão permanente dessa casa e com quem nós temos dialogado aí sobre essas questões. Tá bom? Muito obrigado, então, a todos e todas aqui presentes. Você acompanhou a reunião da Comissão Permanente de Pessoas com Deficiência Física ou Mobilidade Reduzida, que tratou sobre as escolas bilíngues na cidade de Campinas. Você pode acompanhar logo mais a reunião ordinária que acontece aqui na Câmara de Campinas pelo canal 4 da NET ou pelo site campinas.sp.leg.br. Uma boa tarde.